Qualquer tolo pode tentar defender os seus erros, e a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas você se sobressai e tem um sentimento de nobreza e exultação ao admitir os seus erros. Por exemplo, uma das coisas mais lindas que a história registra sobre Robert E. Lee é a forma com que ele se culpava, e somente a si mesmo, pelo ataque de Pickett em Gettysburg. O ataque de Pickett foi indubitavelmente o ataque mais brilhante e pitoresco que já aconteceu no mundo ocidental. O próprio general George E. Pickett era pitoresco. Ele tinha cabelos tão compridos que os seus cachos castanhos quase tocavam os seus ombros. E como Napoleão em suas campanhas italianas, ele escrevia cartas de amor ardentes quase todo dia no campo de batalha. As suas tropas devotas o saudaram naquela tarde trágica de julho, enquanto ele andava alegremente em direção às linhas da União, o seu chapéu num ângulo extravagante sobre a sua orelha esquerda. Eles torciam por ele, um homem atrás do outro, uma fileira atrás da outra, com bandeiras voando e baionetas brilhando no sol. Foi uma visão de coragem, ousadia e magnificência. Um murmúrio de admiração correu pelas linhas da União enquanto o contemplavam. As tropas de Pickett avançaram em trote lento, através do pomar e do campo de milho, através da campina e por cima de uma ravina. Em todo o tempo, o canhão inimigo estava abrindo clarões em suas fileiras. Mas eles continuaram, pressionados, implacáveis e resistentes. De repente, a infantaria da União surgiu por detrás de um muro de pedra do cemitério Ridge, onde estava se escondendo, e atirava com rajadas uma após a outra contra as tropas de Pickett que estavam avançando. No alto do monte estava um lençol de fogo, um matadouro, um vulcão em erupção. Em alguns minutos, todos os comandantes da brigada de Pickett, exceto um, haviam caído, e 4/5 de seu exército de 5.000 homens havia sido aniquilado. O general Lewis A. Armistead, liderando as tropas no momento final, correu para a frente, pulou por cima do muro e, balançando seu chapéu em cima de sua espada, gritou: "Deem-lhes aço, rapazes!" Eles assim o fizeram. Eles pularam por cima do muro, mataram os seus inimigos com baionetas, esmagaram as suas caveiras com coronhadas de fuzis e plantaram a bandeira de guerra do Sul no cemitério Ridge. As bandeiras balançaram apenas por um instante, mas aquele momento, que foi muito breve, registrou a marca d'água da Confederação. O ataque de Pickett, brilhante e heróico, foi, contudo, o princípio do fim. Lee havia fracassado. Ele não conseguia penetrar o território do norte. E ele sabia, o sul estava condenado. Lee estava tão decepcionado e tão chocado que ele enviou a sua carta de demissão e pediu a Jefferson Davis, o presidente da Confederação, para apontar um homem mais jovem e mais capaz. Se Lee quisesse culpar outra pessoa pelo fracasso desastroso do ataque de Pickett, ele poderia encontrar vários álibis. Alguns dos comandantes de divisão haviam falhado. A cavalaria não havia chegado a tempo para apoiar o ataque da infantaria. Isso havia falhado e tudo havia dado errado. Mas Lee era tão nobre que não podia pôr a culpa em outros. Enquanto as tropas derrotadas e ensanguentadas de Pickett se esforçavam para retornar às linhas da Confederação, Robert E. Lee cavalgou sozinho ao seu encontro e o saudou com uma autocondenação que foi quase sublime. "Tudo isso foi culpa minha", ele confessou. "Eu, e somente eu, perdi esta batalha." Poucos generais, em toda a história, tiveram a coragem e o caráter de admitir isso. Michael Cheung, que ministra o nosso curso em Hong Kong, contou-me sobre como a cultura chinesa apresenta alguns problemas particulares e como, às vezes, é necessário reconhecer que o benefício de aplicar o princípio pode ser mais vantajoso do que manter uma tradição antiga. Ele tinha um aluno de meia idade que estava brigado com o seu filho há vários anos. O pai tinha sido viciado em ópio,
mas agora estava curado. Na tradição chinesa, uma pessoa mais velha não pode tomar o primeiro passo. O pai sentia que era o seu filho que deveria tomar a iniciativa na reconciliação. Na primeira sessão, ele contou à sua classe sobre os netos que ele nunca havia visto e como ele desejava a reconciliação com o seu filho. Os seus colegas de classe, todos chineses, entenderam o seu conflito entre o seu desejo e a sua tradição que fora estabelecida há muito tempo. O pai sentia que jovens deveriam respeitar os mais velhos e que ele estava certo em não entregar-se ao seu desejo, mas iria esperar que o seu filho viesse até ele. Quando estava chegando ao final do curso, o pai novamente contou à sua classe. Estive pensando sobre o problema, ele disse. Dale Carnegie disse, se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Está muito tarde para eu admitir isso rapidamente, mas eu posso admiti-lo enfaticamente. Eu havia falhado com o meu filho. Ele estava certo em não querer me ver e de expulsar-me de sua vida. Posso perder credibilidade pedindo o perdão de uma pessoa mais jovem, mas a culpa foi minha. E é minha a responsabilidade admitir isso. A classe aplaudiu e deu-lhe todo o seu apoio. Na próxima classe, ele contou como ele foi à casa de seu filho, pediu e recebeu o perdão e agora estava embarcando em um novo relacionamento com o seu filho, a sua nora e os seus netos, que ele havia finalmente encontrado. Elbert Hubbard foi um dos autores mais originais que já agitaram uma nação, e as suas frases agressivas, muitas vezes, causavam um ressentimento profundo. Mas Hubbard, com a sua habilidade rara em lidar com as pessoas, geralmente transformava os seus inimigos em amigos. Por exemplo, quando um leitor irritado escrevia para ele, dizendo que não concordava com ele sobre algum artigo em particular, chamando Hubbard disso e daquilo, Elbert Hubbard responderia assim: pensando bem, eu não concordo inteiramente com o que escrevi. Nem tudo o que eu escrevi ontem me interessa muito hoje. Estou feliz em saber o que o senhor acha a respeito disso. Na próxima vez que o senhor estiver na vizinhança, venha nos visitar para que possamos discutir o assunto exaustivamente. Estou sendo sincero quando eu digo que, apesar da distância, aqui vai um aperto de mão. Atenciosamente, Elbert Hubbard. O que você poderia dizer a um homem que te trata assim? Quando estivermos certos, vamos tentar conquistar as pessoas gentilmente e com muito tato. E quando estivermos errados, e isto surpreendentemente acontecerá muitas vezes, se quisermos realmente ser honestos conosco mesmos, vamos admitir os nossos erros e com muito entusiasmo. Isso não apenas produzirá resultados surpreendentes, mas acredite se quiser, é muito mais divertido, sob as circunstâncias, do que tentar se defender. Lembre-se do velho provérbio: lutando, você jamais obterá o suficiente, mas entregando-se, você obterá mais do que esperava. Princípio 3. Se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente.